Não sou da Gema porque eu não tenho pai e mãe cariocas, né? Meu pai era carioca, mas a minha mãe é do Belém do Pará. Minha família, por parte de mãe, é de Belém, Manaus. Eu sempre fui, assim, oradora de turma, sempre tive uma dicção muito boa, sempre li muito bem, desde muito pequenininha, né? Então, eu gostava de sentar e pegar o jornal, não entendia nada, né, do que estava falando. Mas eu queria ficar lendo e fazendo como se fosse na televisão. Engraçado, mas não tinha a menor ideia de que isso poderia acontecer comigo, mas era uma coisa que eu fazia. Eu digo que a carreira, ela me escolheu, eu não escolhi a televisão. Eu estava com 7 para 8 anos de idade, fui assistir um programa infantil, na Excelsior aqui do Rio, e na saída do programa, um senhor que era produtor do programa, o seu Walter, olhou para mim assim no elevador e falou: eu preciso de uma menina como você para fazer um programa. Foi assim que começou a minha carreira. O Capitão Furacão, ele veio um pouco depois, eu praticamente um ano depois, que eu estava fazendo o jornal, e que aí eu fui chamada então e convocada para fazer o Capitão Furacão, ajudar o Pietro Mário na apresentação. Eu era grumete assistente, né, do Capitão Furacão, né, que era o meu querido colega Pietro Mário. Comecei de 11 para 12 anos, né, fazendo Capitão Furacão. E foi até os meus... fazendo o programa infantil, foi até os meus 14, 15 anos, não mais, porque aí já não era mais Capitão Furacão, já eram os Astrais, isso é naquele mesmo esquema dos desenhos, chamando os desenhos. Eu cresci nessa correria, né, nessa falta de tempo, sempre correndo atrás do relógio. É minha vida, faz parte da minha vida isso. Acho que o dia que isso não acontecer é porque eu morri. Menina, você sabe que isso é muito engraçado, porque eu, muito jovem, eu sempre, desde muito menina, eu chamava muito atenção, né? Eu botei corpo muito cedo, e a cabeça era menina, né? É diferente hoje, uma garota com 12, 13, 14 anos, é uma coisa do que era 40 anos atrás, né? Então era difícil a coisa, uma cabeça de criança e um corpo de moça. Para mim era meio difícil conviver com isso, né? Mas depois que eu também fiquei moça, mulher e tudo, é interessante que eu não tinha essa consciência, sabe, assim, de, símbolo sexual. Eu tive essa época também, né? Símbolo sexual, mas eu não tinha isso na minha cabeça, eu não tinha essa noção, essa visão disso. Tinha não. E eu vejo na internet, eu vejo os vídeos, sim, era muito bonita mesmo, eu não tinha noção. Cada vez que eu te olho, meu coração bate sem parar. Eu fico cheia de amor, eu fico louca pra amar. Ela tá linda ainda. E ela é maneira porque ela não tem sobrenome, né? Parece cantora. Essa mulher é um outro tipo de gostosa também. Pra mim, a musa cinquentona. Ó, hoje tá com mais cara de mulherão do que na época pra mim. Quer dizer, não que pra mim, né? Eu acho ela mais atraente cinquentona. Tem cara que mora no prédio, né? Vou classificar assim, mulher com cara que mora no prédio. Assim, tipo, caracas, vou subir até o 8º, depois eu desço pro 2º. Eu acho ela fodona. Eu vivi situações inusitadas, vivi situações bem esquisitas, de me ver de repente acuada num quarto de hotel, onde eu fui fazer uma apresentação uma vez e ter que gritar pelo meu ex-marido: Humberto! Humberto! E o mais louco foi por uma menina.
Você tem a sua beleza dos 20 anos e tem a sua beleza dos 50. Então isso não quer dizer nada, né? Fantasia é fantasia. Então, continuam descobrindo meu telefone, continuam, né? Essa semana mesmo aconteceu uma situação dessa. Eu tô vendo que a pessoa tem o meu telefone, tem o meu rádio. Algum safado deu, porque alguém fez essa traíra comigo. Porque como é que a pessoa vai ter celular, rádio, só faltava ter o telefone na minha casa. Eu já vivi a situação de estar de estar fazendo espetáculo numa cidade e em outro estado, né? E ter uma pessoa que para vir falar com você, eu sou uma senhorinha, que idade de ser minha avó, e ela estar tão emocionada por estar junto de você, da pessoa ficar trêmula e começar a chorar e não conseguir falar e te abraçar. E eu saí dali muito impressionada nesse dia, porque a pessoa falou assim: eu nunca imaginei que um dia eu fosse ver você de perto. Eu fiquei muito emocionada, me senti muito lisonjeada, mas fiquei muito assustada também. Exatamente porque as pessoas se apaixonam por alguém que elas idealizam. A gente tem que ter muito cuidado, porque o que está indo para o lado de lá, a gente nunca sabe. Eu fiz um teste com o Tarcísio, com o Anselmo Duarte, que dirigiu o filme, e passei nesse teste com mais 300 crianças. 300 garotas, eu estava com 13 anos de idade. E foi uma experiência muito gostosa. E foi um certo trauma também, porque eu tinha uma cena que eu tinha que fazer, que era um homem que tinha uma cena de estupro, né? Não aparecia exatamente, mas não aparecia, mas insinuava essa cena, né? Então era um homem que vinha, que era lá um matuto lá, que vinha pra cima da menina. E eles arranjaram uma pessoa que era do lugar. E ele não tinha um dos dedos da mão. Imagina, uma garota com 13 anos de idade, aquele homem vinha assim, pra cima de mim com aquela mão. E aquela mão grossa, áspera de trabalhador. Eu lembro que eu fiquei muito assustada. Só que aí eu não vinha emoção, e eu tinha que chorar, e não vinha emoção. Eu fiquei estatelada, eu fiquei congelada. E sabe o que o Anselmo fez pra vir a emoção? Chora! Aí eu, uou! Era uma menina que era uma estudante, suposta estudante, e que ela saía todos os dias de casa com aquela sainha de estudante, a meinha e tal, cabelinho preso, e com uma caixa de violino na mão, né? E ela ia fazer aula de violino e tal. E as pessoas pensam que aquilo é uma porno chanchada, e não era uma porno chanchada. É um conto do Marcos Reis. Porque era o Jesse, né, que fazia, então as pessoas achavam que era porno chanchada. Então ele queria encontrar uma mulher que fosse uma mulher realmente honesta, que fosse virgem, para ele casar, porque ele era um grande safado, mas ele queria para ele, né, uma mulher que fosse uma mulher de família e tal. E aí vai e leva a menina para fazer a prova dos nomes com a garota. E na hora da prova dos 9, aquela caixa de violino, na verdade, era para guardar aqueles aparelhos para fazer a higiene. Gostaria de ouvir a sonata ao luar, se possível em pizzicato. A higiene em primeiro lugar. Onde é o banheiro? É sempre a primeira à direita. Mas e o violino? Vendi quando papai morreu. Na verdade, era uma prostituta, menina, né?
sempre digo que eu me considero uma pessoa privilegiada, uma atriz privilegiada, porque eu estou com 48 anos de carreira, estou com 56 anos de idade, e eu trabalhei e aprendi com uma boa parte dos grandes nomes da televisão e, consequentemente, do teatro brasileiro. Eu trabalhei com Paulo Gracindo, com Miriam Pires, com Ida Gomes, com... nossa, muita gente. Muita gente maravilhosa. Tô falando que eu sou uma pessoa privilegiada, cara. Acabou.